Olá, meus amados amigos e irmãos na fé em Cristo Jesus. Estou aqui para mostrar a vocês mais uma vez a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo. Estou aqui para proporcionar para vocês o esclarecimento, por onde você vai ter o entendimento de Deus, da salvação, para o caminho que você vai conhecer por onde chegar a Deus. É preciso pregar o Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos 10. Esse é o questionamento que vai ser feito. É preciso ser enviado para pregar o Evangelho, para que possam ser salvos os perdidos. Como é que os perdidos vão ser salvos se não tiver alguém que lhe mostre, advirta, oriente, ensine, informe o meio de salvação? Porque todos estão perdidos sem o entendimento, desviado de Deus. Por mais que vivam em caminhos que digam que estão indo para Deus. O único meio para que nós possamos ter o conhecimento do caminho para Deus, o único meio para que possamos ter o conhecimento do caminho que nos leva a alcançar o perdão de Deus, a vida com Deus, a salvação de Deus, o único meio que podemos alcançar isso é por Jesus. É por Jesus. E essa informação verdadeira nós só vamos ter no Evangelho. Nós só vamos ter no Evangelho. Não é em nenhum lugar. É o Evangelho que nos traz essa luz que ilumina o nosso entendimento para que conheçamos a verdade, o caminho e a vida para estar com Deus. É pelo Evangelho. Amém? Deixa eu olhar aqui o comentário do meu irmão Edinaldo Nogueira. Verdade, boa noite, meu irmão. Na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu agora vou comentar meu irmão Edinaldo Nogueira aí de Sergipe, né? Estado de Sergipe, cidade de Boquim, do sítio de Olho de Água. O meu irmão Ada, conhecido aí nessa comunidade, Edinaldo Nogueira. Paz do Senhor para você, um membro do corpo de Cristo, aonde nós estamos em comunhão, ligado na fé, no vínculo da paz, guiado pela mesma cabeça, dentro da mesma esperança, firmado no mesmo alicerce, que é Cristo, né, meu irmão Edinaldo? Estamos juntos aí, perseverando e fazendo o bom combate da fé, amém? É o senhor aí, do seu estado de Sergipe, da cidade de Boquim, do sítio de Olho de Água, e eu aqui, do meu estado Pernambuco, da minha cidade Recife, da minha comunidade do Pina. Bairro do Pina, comunidade do Bode. Aqui no Pina, Recife, Pernambuco. E a gente vai, como membro do corpo de Cristo, que estamos em todas as partes do mundo, em todos os lugares, não tem nenhum lugar restrito, que tem que ser ali a concentração do membro do povo de Deus. Os membros do corpo de Cristo só vai ter uma concentração unânime, a concentração, a congregação universal de todos os membros do corpo de Cristo que forma a igreja, só vai se dar no dia do arrebatamento. Que todos juntos vamos estar congregados, reunidos, indo ao encontro do Senhor. Mas enquanto Jesus não voltar, a gente estamos aqui, cada um nas suas partes, no seu lugar, e combatendo o bom combate da fé. Os membros do corpo de Cristo que formam a igreja, nós que formamos a igreja,
Estamos espalhados em todos os lugares desta terra. Tem um ali, tem dois ali, tem três ali, tem quatro ali, tem cinco ali. Congrega-se 2, 3, 1, 20, 1000, 10. O importante é que estejamos em Cristo para ser membro da Igreja de Deus. Amém? Então, meu irmão Adinaldo Nogueira, o senhor aí de Sergipe, dessa comunidade aí da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água, pregando o Evangelho, mas o Evangelho de Cristo. Não é pregando blá blá blá, como tem muita gente aí, né, pregando muita coisa que não é o Evangelho. Então, já que meu irmão Adinaldo Nogueira está comigo aqui interagindo, né, hoje eu estou lendo comentário para a gente interagir. Eu quero agora falar sobre isso, meu irmão Adinaldo Nogueira, o Evangelho de Cristo, que é a nossa responsabilidade, sabia disso? O compromisso, a responsabilidade da igreja que somos nós é pregar o Evangelho. Essa igreja de Deus que somos nós, membros que estamos espalhados em todos os lugares da terra, nossa função, nosso compromisso é pregar o Evangelho. E eu quero falar sobre isso agora, para a gente aprender a importância e conhecer a importância do Evangelho. Porque não tem como o homem chegar a Deus sem o Evangelho, sem o conhecimento do Evangelho. Não tem como o homem ser aceito por Deus, encontrar a salvação de Deus, receber remissão de pecado de Deus, tornar-se membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus, se ele não conhecer o Evangelho. Se não for pelo Evangelho, o homem continua perdido, cego, no mundo que jaz no maligno, no mundo da mentira, no mundo do engano, no mundo das trevas, que é dominado por Satanás, o Deus desse século, que cega as pessoas para que elas não entendam, não creiam, não recebam, não seja ensinada, informada pelo Evangelho, que é a luz de Deus. O trabalho do diabo é esse. Cegar as pessoas do entendimento do Evangelho. Pode viver como quiser aí. Pode viver todo o meio de fé, todo o sacrifício religioso. Pode viver tudo que quiser em nome de Deus. Se não tiver pelo Evangelho, é tudo vã. Porque é o Evangelho que nos dá o conhecimento para chegar a Deus. É pelo Evangelho que nós vamos ter o conhecimento do caminho, da verdade, por onde chegamos a Deus. É o Evangelho de Cristo que nos leva a estar indo a Deus pelo caminho que Ele colocou para alcançar dele a graça e a misericórdia. É pelo Evangelho. Então, vamos agora aqui falar da importância do Evangelho de Cristo. Você quer estar em Deus? Você quer estar na promessa da vida eterna com Deus? Você quer estar dentro da esperança da vida eterna que Deus proporciona para o homem perdido que não é merecedor desta promessa, não é merecedor do perdão de Deus, não é merecedor da graça de Deus? O homem, ele não é merecedor do perdão de Deus, da misericórdia, da compaixão e da salvação. O homem, pela sua obra, pelo seu merecimento, ele precisa e tem que receber a justiça de Deus para dar ao homem o que ele merece. O salário do pecado, que é a morte, a eterna perdição, o juízo, a condenação. Mas Deus, como é bom, e pela bondade e pelo amor, que Deus é amor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não se alegra com nenhuma alma que vá para o inferno. Deus não bate palma para quem vai para o inferno. A gente, às vezes, fica se gloriando. Ó, foi para o inferno, não creio em Jesus, eu acho é bom. É ou não é? Tem gente que fica se gloriando, viu? Enquanto Deus não tem prazer na morte do ímpio, tem tanta gente aí querendo que o inimigo dele vá para o inferno. E nós, como inimigo de Deus, Deus não desejou isso. Cuidado, tá? Não deseja o mal para ninguém não, tá? Porque Deus, ele contempla o interior do nosso coração.
Não se alegra com a queda, nem com a derrota, nem com a miséria de ninguém, não, tá? Não se coloca como juiz para colocar ninguém no inferno, não, porque Deus não tem prazer em que ninguém vá para o inferno. Deus vai julgar porque o homem tem que receber a sentença da sua transgressão. Mas esse não é o prazer de Deus. É aí que entra a ação de Deus para tirar o homem dessa situação, para tirar o homem dessa miséria, para dar ao homem a oportunidade. Não é que Deus vai passar a mão no pecado do homem. Não é que Deus vai dizer, não, você não vai para o inferno não porque eu não quero. Não, tem que ir, porque Deus é justiça. É amor, mas é justiça. E como justo que ele vai colocar o homem dentro da punição de sua transgressão. O homem vai receber a ira de Deus, pela justiça de Deus. Porque Deus não vai fechar os olhos e ignorar a transgressão da humanidade, não, irmão. É por isso que Cristo é tão importante para nós. Você não sabe a importância de Jesus Cristo na vida da humanidade. Porque se o juízo eterno, a situação espiritual do homem, o inferno não fosse verdade, a condenação do homem depois desta vida aqui não fosse verdade, Jesus não tinha vindo, não. Deus não tinha enviado o seu Filho para passar aqui tudo que ele passou em vão, não. Jesus veio, tudo que ele sofreu, passou e realizou, foi para nos tirar dessa situação. Isso pelo amor de Deus. Nós não merecíamos. Era o próprio Deus em Cristo operando a obra da salvação para mim e para você. Você tem que entender o valor da salvação, irmão. Você tem que entender a importância do sacrifício de Cristo. Não fica buscando aí ser de Deus, ser salvo, ser justificado por nenhum meio, não. Se tu não entender o valor do sacrifício de Cristo, se você não colocar na sua vida o sacrifício de Cristo como único, exclusivo, meio de salvação, meio de vida com Deus, meio de você ser recebido, aprovado, justificado e livre da ira de Deus. Se você não receber Jesus Cristo como esse único meio, se você não tiver o entendimento do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e para que foi que ele morreu, se você não tiver entendimento disso, até agora você está perdido nas trevas. Porque você ainda não foi reconciliado com Deus. Porque você ainda não recebeu o amor de Deus. Você ainda... Susto, pai. Você ainda não teve ciência do que Deus fez por você. Se você não receber, não entender, não contemplar, não ter a consciência, não ter o entendimento do que Cristo fez por você, para livrar, para levar você a Deus, para lhe conceder perdão, justificação, salvação, para lhe santificar, para lhe tirar da ira de Deus, para reconciliar você com Deus, para tirar você da sentença, da condição maldita. Se você não entender o que foi feito por Jesus e não crer e aceitar e viver nesse entendimento que o Evangelho mostra, logo tudo que você faz é em vão. É em vão. Toda a tua devoção, todo o teu sacrifício, toda a tua dedicação, a tua vida religiosa, consagrada, devota, praticando isso, aquilo outro, não serve de nada, irmão. Vida com Deus não é por esse meio nem caminho. Vai sair? Vida com Deus é por um só meio, um só caminho. O próprio Deus foi quem estabeleceu, não é o homem que estabelece, criando regras, mecanismos, meios para você chegar a Deus. Não é o homem que coloca os caminhos, que bota a regra, nem os princípios. É aquilo que Deus determinou, estabeleceu e colocou para a gente seguir. E é o próprio Deus que nos conduz, nos mostra e nos ensina a entrar, a conhecer e a seguir nesse caminho que Ele colocou para nos salvar. É o próprio Deus, irmãos. É o próprio Deus. E nós temos tão somente que crer naquilo que Deus revelou, que traz esse conhecimento para nós, através do Evangelho, que foi pregado, trouxe
para nós o conhecimento à luz pelo próprio Jesus Cristo. Foi ele que trouxe as boas novas. Foi por ele que foi trazido à humanidade a esperança de salvação. Então, meu irmão Adinaldo Nogueira, é muito importante a gente advertir as pessoas sobre isso. Nós não devemos se preocupar com essa religião, com essa igreja, com aquela. Quer viver no erro, quem quiser viver nas suas igrejas, quem quiser viver nas suas religiões, quem quiser guardar, defender, praticar, viver valores, princípios de religiões que viva. Nós precisamos se deter no Evangelho. Nós precisamos estar firmados no Evangelho. Nós precisamos conhecer o Evangelho. Nós precisamos ser instruídos e estar vivendo uma vida com Deus pelo entendimento do Evangelho. Para que estejamos em Deus, alicerçado, firmado, recebido por Ele na fé, aprovado por Ele e indo para a promessa dele, por meio do Evangelho. Então, a importância do Evangelho é essa. Nós precisamos ter esse conhecimento. O Evangelho é tudo que Deus trouxe para o homem conhecer, para que o homem encontre a grande, a única e a importante esperança de salvação para a vida dele, para a situação dele, para a condição dele, para a eternidade que esse homem está sentenciado, já está julgado, já está condenado, já está indo para essa sentença cumprir, receber e cumpri-la eternamente. O Evangelho nos traz a esperança de ser livre do juízo, de ser livre da condenação, de receber o amor, a graça e a misericórdia de Deus por Jesus. É aí que entra a ação de amor de Deus para a humanidade, porque Deus é amor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não criou o inferno, que é o lugar de punição para o homem. Deus não tem alegria se um pecador morre sem ele, porque há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E por que a alegria no céu? Quando o pecador se arrepende? Porque esse pecador, quando ele se arrepende, convertido a Jesus, ele é livre do juízo e Deus não tem prazer na morte do ímpio. É o que a palavra revela. Antes que o ímpio se converta, essa convenção é a Cristo, para que ele viva. É o prazer de Deus, porque Deus ele quer que todos os homens se salvem. Tito, capítulo 2, versículo 4. Deus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, que é Jesus. Foi para isso que ele manifestou o amor dele em Cristo, como está revelado pelo próprio Jesus, pregando esse tão grande conhecimento para a salvação, que é o Evangelho, as boas novas. Jesus está pregando ali para Nicodemos, lá em João 3, 16 ao 18. O contexto aí é Jesus pregando o Evangelho a um mestre da lei, a um líder religioso, a um ensinador das Escrituras, que estava perdido com o entendimento entenebrecido. Só o Evangelho é quem vai iluminar a mente do homem. Não adianta fazer um curso de teologia. Não adianta ir para um seminário. Não adianta ter anel de formatura de doutor, de bacharel no dedo. Não adianta dizer que é profeta, que revela, que cai poder do céu, cai fogo. Não adianta dizer que é isso, que é aquilo, que tem título de pastor, de doutor, de mestre. É o Evangelho que todos precisam conhecer, para que sejamos conhecedor da verdade, da esperança, da vida com Deus. É pelo Evangelho. Não adianta se dedicar, se flagelar, viver penitência, sacrifício, flagelo, sacrifício de vida religiosa, obrigação, cumprir devoção, guardar ritual, cerimonial. Nada disso serve. Nós precisamos conhecer o que o Evangelho nos revela para que encontremos a direção para a salvação. É pelo Evangelho, que é a informação que nos dá o entendimento para a direção de Deus, para a vida com Deus, para alcançar a graça, o perdão, a misericórdia, o amor de Deus para a nossa alma, ser livre da condenação eterna. E Jesus agora, lá em João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João,
no capítulo 3, versículo 16 ao 18, Jesus vai agora trazer uma revelação maravilhosa para todos nós, seres humanos, do ato de amor de Deus e por quê e para quê. Lá em João 3,16, aquilo que Jesus pregou para Nicodemos é para toda a humanidade conhecer, crer e seguir. Nicodemos era um homem religiosíssimo, era um mestre da lei, ensinador das Escrituras em Israel. Nicodemos era um homem que tinha doutorado, considerado na religião uma alta patente, mas estava tão perdido como qualquer outros seres humanos. Estava tão perdido como todos estão. Foi preciso Jesus pregar o evangelho a Nicodemos e mostrar a Nicodemos qual era o meio, por onde era que o homem entrava no reino de Deus, fazia parte da vida com Deus, estava dentro da promessa de Deus, não era por religião, não era por doutorado, não era por curso disso, nem curso daquilo, nem por meio de nenhuma vida religiosa. Jesus vai dizer que isso não depende do homem. Isso foi Deus que operou para o homem alcançar essa graça. E isso não é por meio de nenhuma prática desta vida, é por meio do evangelho, se você crê nele. Jesus vai dizer a Nicodemos que ninguém pode entrar na promessa de Deus se não nascer de novo. E esse nascimento não é dentro de uma vida religiosa, é dentro do conhecimento da verdade, pelo Espírito Santo que nos convence e nos leva a crer nessa verdade, para que a gente se converta e se arrependa para poder ser inserido, entrar no reino de Deus, para fazer parte da promessa da eternidade com Ele. Isso não é da carne nem do sangue. Jesus está dizendo, Nicodemos, não é através de nenhuma obra, de nada que o homem faça. Não é por meio da direção humana, é por meio de Deus. E isso acontece, Nicodemos, para que o homem entre no reino de Deus. Ele precisa nascer. Ele precisa ser transformado. Ele precisa ser restaurado. Ele precisa de uma ação de Deus que vai fazer isso na vida dele. Agora, o que Deus quer dele é a fé, é o crer. Ninguém que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus não está ensinando a ninguém que tem que batizar-se na igreja. Jesus não está ali pregando dentro de um contexto de um cerimonial religioso dentro de igreja. Jesus não está dizendo que tem que ir para uma igreja ser batizado pelo pastor para poder entrar no reino de Deus. Esse batismo aí que Jesus fala, essa situação que Jesus fala, não é feita pelo homem, é feita pelo próprio Deus. Nascer da água e do Espírito é quando você ouve o Evangelho, que é a palavra, e crê com arrependimento, aonde o Espírito Santo agora vai selar você, tornando você membro do corpo de Cristo, onde você agora está inserido no reino de Deus, dentro da promessa. Isso tudo é pelo Evangelho. É pelo Evangelho. Não tem convenção a Deus se não for pelo Evangelho. Não adianta argumentar, não adianta explorar a miséria do povo, a necessidade do povo. Ninguém se converte a Deus com discurso melancólico, com discurso tratando da necessidade do povo. Ninguém vai se converter a Deus porque Deus vai melhorar a tua vida, Deus vai te dar cura, Deus vai resolver o problema da tua família, Deus vai te dar vitória. Vem para Jesus. Não é esse o argumento, não é por isso. Não é essa a direção para o homem se converter a Deus. O homem só pode chegar a Deus e se converter a Deus e estar em Deus se for pregada para ele a mensagem do Evangelho, que é arrependei-vos, convertei-vos, para que não vá juízo, mas que receba e alcance a graça, o amor, a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é convidar ninguém para melhorar com os seus problemas seculares, para Deus dar casa, carro, para Deus resolver problema pessoal de ninguém. Jesus não veio para isso. Jesus não veio para resolver problema secular de ninguém. Ele veio ao mundo para resolver o problema espiritual. Ele veio para o mundo para mudar a tua vida. Não foi neste mundo aqui. Ele quer mudar a tua vida diante da situação que tu estás diante de Deus. Essa é a mudança que Jesus quer fazer na vida do ser humano,
Porque mudança de costume, de hábito, de vida religiosa, o homem tem. É só ir para uma religião. Todas as religiões colocam o homem no padrão de vida religiosa. Não pode isso mais, não pode aquilo. Cada um vive na sua santidade, dentro da sua religião. Para de fazer aquilo, para de fazer aquilo outro. E agora vive dentro da formalidade religiosa. Mas o entendimento continua pervertido. O entendimento não foi transformado. Porque a religião transforma você, robotiza você na parte exterior. O evangelho muda o teu interior. O evangelho ilumina a tua mente para com Deus. Não é a tua mente para com a vida religiosa na sociedade. A vida com Deus é uma vida com entendimento dos princípios de Deus, para viver uma vida agradando a Deus naquilo que Deus quer que nós estejamos guardando e praticando. É isso que o Evangelho nos leva a conhecer. Não adianta viver uma formalidade religiosa, cumprindo, guardando, sendo praticante, zeloso, radical, devotando sua vida a uma religiosa. Ah, mas eu não bebo mais, eu não roubo, eu não mato, não fumo, eu agora sou da igreja. Isso não muda a tua vida com Deus. Tua vida com Deus não vai mudar porque tu parou de beber. Tua vida com Deus não vai mudar porque tu não rouba mais. Tua vida com Deus não vai mudar porque tu saiu dessa religião e foi para aquela outra. Tua vida com Deus, teu destino com Deus, tua situação com Deus só pode mudar quando tu crê em Jesus Cristo. Não é quando tu se filiar a uma religião, seja qual for ela. É a palavra que diz isso. Foi o próprio Jesus que disse que veio para isso. A mudança da nossa vida que ele quer fazer, escuta qual é. Eu vou te ensinar aqui. Abre a tua Bíblia aí. Em João capítulo 5, versículo 24. Olha a mudança que Jesus quer fazer na tua, na minha e na vida de toda a humanidade. João 5, 24. Jesus vai dizer: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha a mudança que Jesus quer fazer na vida dessa humanidade. Ele quer dar a vida eterna. O homem está sem a vida eterna. O homem está dentro da condenação eterna. Mas se crê em Jesus, como ele disse, tem a vida eterna. Jesus quer livrar você do juízo eterno. Quem crê nele não entrará em condenação. Não será condenado. Ele quer mudar a sua situação. Ele quer absorver você, justificar você e tirar você da condenação. O homem está condenado. Essa é a mudança que Deus quer fazer. E olha o que ele continua dizendo. Passou da morte para a vida. O homem está morto. Morto fala de separação. Morto não fala de inexistência. Morto não fala de inconsciência. A Bíblia, quando fala de morte em relação ao pecado, é da separação. O homem está neste mundo separado de Deus. E se ele morrer nessa condição, ele vai para a eternidade separado de Deus. O homem aqui está morto, separado de Deus. Mas se ele crê em Jesus enquanto aqui tem tempo, ele pode ter a vida com Deus, que é comunhão. Vida fala de comunhão. A reconciliação com Deus. E é isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida e na vida de toda a humanidade. Te dar a vida eterna, te livrar do juízo para tu não ir à condenação e te tirar da morte, da vida separada, da vida afastada de Deus e trazer você à comunhão com Deus. Da morte para a vida. Essa é a mudança que Jesus quer fazer na vida da humanidade, como ele disse lá em João, capítulo 5, versículo 24. Aquele que crê nas minhas palavras, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, olha a mudança, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem tem a mudança imediata quando crê em Jesus. E isso só pode acontecer pelo Evangelho. Você tem que crer no Evangelho. Agora, para você crer no Evangelho, ele tem que ser pregado a você. Como é que você vai crer em algo que você não conhece? Que você não ouviu falar? Crer é confiar, é acreditar, é esperar. E como é que você vai acreditar no Evangelho se você não ouviu o Evangelho? Como é que você vai se conduzir pelo Evangelho se você não tem a informação do Evangelho?
Como é que você vai ter esperança no Evangelho se você não conhece o que o Evangelho promete? Olha a importância do Evangelho. Não adianta, irmão. Não adianta dizer que essa igreja é de Deus, aquela é de Deus, aquela outra é de Deus, essa não é, aquela também não é. De Deus é quem está na palavra dele. De Deus é quem está no Evangelho. E Deus, ele chama o homem para vir a ele. Não é por meio de religião de nenhuma igreja. É pela mensagem do Evangelho. Paulo vai dizer isso aos Colossenses. Capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Colossenses. Aliás, aos Tessalonicenses. Não tem segunda carta aos Colossenses. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que Deus nos chama para receber a glória de Cristo pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho. Olha a importância do Evangelho. Olha o que vai estar sendo dito lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha a importância do Evangelho. Olha o que Paulo vai aqui orientar os efésios. Os cristãos que estavam na cidade de Éfeso, que era a igreja, o povo, as pessoas. Não era um ministério, não era uma instituição. Eram os cristãos da cidade de Éfeso. Então Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, que eram as pessoas. Olha o que ele vai dizer no capítulo 1, versículo 13. Em que vocês estão, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo para a promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Que é que Paulo está ensinando aqui os irmãos? Que os irmãos, depois que ouviram a pregação do evangelho, creram em Cristo, eles agora foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da promessa. O penhor é a garantia da promessa que você vai receber para o dia da redenção. Quando Jesus vier, nosso corpo será transformado para ir ao encontro dele. E o Espírito Santo é o selo de Deus, que nos torna a propriedade membro do corpo de Cristo. E Paulo vai dizer que isso só acontece quando você ouve o Evangelho e crê no Evangelho. Está aqui, irmão. Está aqui. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14. Olha a importância do Evangelho. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm um para com os outros, com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Não é na terra não, tá? A esperança nossa da igreja está no céu. É para lá que nós vamos quando Jesus vier nos buscar. Cuidado, que o diabo está levantando os seus obreiros para pregar a doutrina de demônios, ensinar para o povo que Jesus não vem levar ninguém para o céu, não. Que Jesus já voltou, que ninguém vai para o céu, que a vida eterna já estamos vivendo, que tudo já se cumpriu. Cuidado, meus irmãos. O diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E como é que o diabo consegue tragar você, eu ou qualquer outro da presença de Deus? Se você e eu não cuidar da nossa vida na doutrina de Cristo, e se eu e você der ouvido a homens enganadores e seguir doutrina de demônios, sabe o que acontece? A gente é apostata da fé, a gente se desvia da fé, a gente abandona a fé, e a fé que a gente abandona, a gente perde a direção de Deus, porque ninguém pode agradar a Deus se não for por fé. Ninguém pode estar na promessa de Deus se não for pela fé. E essa fé é em Cristo, na doutrina de Cristo, pelo Evangelho. Tenha cuidado, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Então Paulo vai dizer aqui aos irmãos que eles estavam alegres com a esperança, não da vida aqui na terra, mas do céu. A esperança do céu. Olha o que Paulo vai dizer. Eu estou lendo Colossenses, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. Eu peço a você, examine, tá?
Eu estou aqui levando para você a instrução, a orientação, mas não creia de imediato no que eu estou falando, não. Vai examinar o que eu estou falando pela palavra. E eu estou citando aqui os textos, e eu não estou trazendo interpretação fora do contexto, não, tá? Olha o que Paulo vai dizer aqui. Colossenses 1, 4 e o 5. Porquanto ouvimos da vossa fé, isso é Paulo, aqui orientando e advertindo os irmãos pela carta aos Colossenses, a igreja de Colosso, a cidade de Colosso, os cristãos, os crentes em Jesus, não é crente de igreja evangélica, é crente em Jesus que estava aqui na cidade de Colosso. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Tudo isso é pelo Evangelho, irmão. Tudo isso é pelo Evangelho. Se você não tem o entendimento do Evangelho, se você não está vivendo uma vida com Deus na direção, dentro dos princípios do Evangelho, você está dentro de uma fé vã. Você está no mundo falso de Deus. Você está adorando a Deus em vão. Você está achando que está vivo estando morto. Porque ninguém está em comunhão com Deus. Ninguém está na promessa de Deus. Ninguém é de Deus se não estiver sendo conduzido para Ele pelo Evangelho. É o Evangelho que nos ensina o caminho, a direção, o meio para a vida com Deus. E tudo isso é por Cristo, tá? É por Cristo. Não é por igrejas ou religiões. Tudo isso é com a nossa vida sendo devoto e praticante a palavra de Cristo. Não é por meio de obra e sacrifício ritual de igreja. Evangelho, irmão. Olha a importância do Evangelho. Né, minha filha? Minha filha está aqui ouvindo a palavra, aprendendo. Vem cá, filha, para o pessoal que veio aqui, vem. Vou mostrar minha linda filha aqui para vocês. E eu quero convidar vocês para entender a importância do Evangelho. Essa é minha filha Amy. Minha linda filha, que eu amo muito, tenho a Alice também, e já estão aqui, né? Sendo trabalhado o entendimento dela pela palavra de Deus. Porque quem é o nosso Salvador e nosso Deus, minha filha? Jesus! É o nosso Salvador. Oh, glória! Ensina o menino no caminho que deve andar. Minha filha está sendo ensinada no caminho que deve andar. Ei! Não é dentro de religião nenhuma, não, tá? Não é dentro de igreja nenhuma, não. O caminho que ela deve andar, que eu tenho que ensinar ela, é dentro dos preceitos de Deus, do Evangelho. Ela tem que conhecer o Evangelho. E eu trabalho isso. Ela está aqui sendo edificada. Ela, toda vez que eu estou ministrando, ela fica junto de mim aqui agora. Eu tomei até um susto quando ela entrou. Mas ela está aqui, recebendo a instrução. Né, pai? Já vai? Vá. Eu estou aqui no quarto, ela desceu lá para a sala, lá embaixo. É aqui onde eu prego as minhas instruções, os trabalhos de instruções que eu levo, é aqui, na minha casa, no meu trabalho. Aonde tiver oportunidade, eu estou ministrando. Então, vamos voltar aqui. Vem ver a importância do Evangelho. Paulo vai dizer que os colossenses, os irmãos aqui em Colosso, eles estavam perseverando na fé. Eles viviam o amor, a sinceridade, a verdade, a compaixão entre os santos, os irmãos. Os santos são os que estão santificados por Cristo. Não é os que querem ser santos vivendo usos e costumes de vida religiosa, não. Amém? Os santos são os que são santificados por Cristo. Essa é a igreja de Deus. É formada por santos, mas não é santos na sua virtude, na sua santidade religiosa, na sua santidade de veste, de usos e costumes. É aqueles que são santificados por Cristo. É isso ou não é que a palavra diz? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Paulo vai escrever dizendo assim: a igreja de Deus que está em Corintos, aos santos santificados por Cristo, que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja de Deus. É os santos que são santificados por Cristo quando crê, quando se converte a Jesus,
é santificado por meio da fé, é justificado pela fé, é levado à remissão de pecado pela fé, é aceito por Deus pela fé, é herdeiro da salvação pela fé em Cristo. Não é pela vida de igreja, pelo trabalho, a devoção, ritual, batismo, ceia, guarda-sábado e por aí vai. Você tem que conhecer o Evangelho, meu irmão. O Evangelho não ensina nada disso, tá? O Evangelho não ensina nada que hoje o povo vive dentro das religiões, igrejas evangélicas e tantos grupos que se reúnem para viver coisas vãs e anátemas em nome de Deus. Nós temos que ser guiado, instruído, conduzido e estar firme no Evangelho. Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Se os irmãos não tiverem firmado no Evangelho, não pode ser salvo, irmão. Eu estou falando o que a Bíblia fala, eu estou pregando a verdade. Se você está acostumado a ouvir teu sermão religioso, não examina a palavra e defende a causa e os princípios da tua religião, tu está perdido no anátema. Vá viver o Evangelho, defender a causa e o princípio do Evangelho e seguir, ouvir as instruções de quem está te pregando o Evangelho, para você seguir a direção do Evangelho. Não é de líder de nenhuma igreja ou religião. É a direção do Evangelho, meu irmão. Paulo vai dizer aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e o 2. Irmãos, o Evangelho que eu vos tenho notificado, pelo qual vocês creram, pelo qual vocês receberam, no qual vocês estão, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer, como eu tenho pregado, se é que não creste em vão. Paulo vai dizer, irmão, esse Evangelho é por onde vocês serão salvos. Ei, se vocês permanecerem nele, se vocês se deixar desviar e seguir outros princípios, outros conceitos, se você viver outros adicionais dentro daquilo que os homens colocam que não está no Evangelho, você se perde de Deus. Você apostata da fé. Você vive no anátema. Se alguém vier até você e não traz o Evangelho de Cristo, não importa quem é esse homem, não importa qual é a igreja que ele é, o importante é o Evangelho, que você tem que se policiar e perseverar no Evangelho, seguindo e sendo guiado pelo Evangelho. Não é por homem dentro de igreja nenhuma. E Paulo vai dizer, irmãos, se vocês não tiverem nesse Evangelho, não pode ser salvo. Dá uma lidinha lá, irmão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 2. E Paulo vai falar isso dentro de um contexto onde Paulo vai trazer uma defesa para proteger os irmãos diante de uma doutrina errada, de conceitos errados, que estava tirando os irmãos daquilo que o Evangelho nos ensina. Cuidado, irmão. Cuidado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo vai dizer isso dentro desse contexto. E sabe o que é que Paulo está dizendo? Um ensinamento errado tira você de todo o princípio do Evangelho, perverte o seu entendimento e leva você a se perder do entendimento da direção do Evangelho. Cuidado, irmão. Olha a importância do Evangelho. Eu estou aqui hoje falando da importância do Evangelho. Olha o que diz. Abra comigo aí, por favor. Eu vou esperar aqui um tempinho. Abra sua Bíblia para você ver o que eu vou ler. E eu vou explicar o que eu estou lendo, como ensina o que eu estou lendo. Eu não vou trazer minha interpretação. Eu estou dando tempo a você. Pegue sua Bíblia, abra ela na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 1, o versículo 8 ao versículo 9. Vou dar um tempo para você abrir e ler. Pegue sua Bíblia. Abra na carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Pegou? Abriu? Encontrou o livro? Vamos ler aqui comigo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Os quais, por castigo,
padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor. Leu? É bonita a leitura, né? Mas se você não entendeu nada, não serve para você. A palavra tem que ser entendida. Você tem que ter o entendimento da palavra para aplicar na sua vida, para receber a instrução, para receber a correção, a advertência do que a palavra nos orienta. Paulo aqui, dentro desse contexto, Paulo vai aqui estar orientando os Tessalonicenses na sua segunda carta, para que eles tivessem o cuidado, a perseverança na fé, em meio a toda a perseguição que eles passavam aqui. Eles estavam nesse contexto aqui passando por perseguição por causa da fé em Cristo. Eles estavam tendo aflições, estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Jesus Cristo. E olha o que Paulo vai dizer no versículo 6 e o 7. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Eles estavam sendo atribulados por alguns. E a vós que sois atribulado, descansa conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus do céu, desde o céu, com os seus anjos do seu poder. Ele vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está advertindo os irmãos. Irmãos, persevere, irmãos. Não se preocupe com a tribulação. Fique consciente de que aqueles que vos perseguem vos atribulam. Se eles não se converterem, eles vão sofrer a ira do nosso Deus. Porque Deus é amor, mas é justiça. Ele é amor para salvar os que crêem. Ele é justiça para aplicar a condenação dos que não crêem. Porque foi Jesus que disse: quem crê no Evangelho será salvo. Quem não crê no Evangelho será condenado. Salvação é por crer no Evangelho. Não é por estar em nenhum lugar e guardar nada. E aí Paulo vai dizer que quando ele vier, como labareda de fogo, ele vem tomando vingança. Poxa, mas Deus é amor. Como é que Deus vai se vingar? A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Isso fala da ira. Isso fala de recompensar os injustos. Isso fala de dar aquilo que o homem merece por não ter aceitado o amor dele. E a Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia. Meu irmão, não brinca com a realidade, não. Jesus, ele profetizou algo que vai acontecer. Ele disse que um dia vai chegar a hora que muitos vão ouvir uma palavra triste, uma palavra terrível, uma palavra medonha, tenebrosa, ignífera. Mas isso é realidade, eu creio. Foi Jesus quem disse que a uns ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, receber por herança o reino dos céus que vos está guardado. E a outros ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E ele disse que esses vão ser atormentados para sempre. Isso está profetizado, Mateus capítulo 25, versículo 41 e o 46. Dá uma lidinha lá, irmão. Dá uma lidinha lá. O evangelho está sendo pregado para o homem ser salvo. Pelo que o evangelho ensina e mostra ao homem. O homem tem que crer no evangelho e seguir o que o evangelho informa enquanto é tempo. Porque o texto que nós lemos aqui, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz que ele vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é os que não conhecem a Deus? Os que ignoram o conhecimento dele, os que não dão ouvido à palavra dele,
os que não se importam em receber a direção dele. Esses são os que não conhecem a Deus, desprezam o conhecimento de Deus. E quem é os que não obedecem ao Evangelho? Aqueles que creram em Jesus, mas não são prudentes a andar pelo Evangelho. São nércios, são loucos, são meninos, levados por vento de doutrinas, se deixam levar por qualquer coisa, estão mudando a direção que o Evangelho mostra, estão vivendo práticas pagãs, rituais, cerimoniais, misticismo, estão vivendo o Evangelho anátema, não se mantém fiel ao Evangelho, não obedece ao Evangelho. A Bíblia não está mandando obedecer nenhum líder de igreja, não. É o Evangelho. E se esse líder de qualquer igreja não está te pregando o Evangelho, sai daí que é anátema. Não dá ouvido a ele, não. Ele não tem a Deus, não, tá? Ele pode dizer que é de Deus. Quem é de Deus é quem está pregando o Evangelho. Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Esses vão sofrer a ira de Deus. Os que não obedecem ao Evangelho, os que não estão dirigindo-se na direção do Evangelho, os que estão contrários ao Evangelho, os que resistem ao Evangelho, os que desprezam o Evangelho, os que falsificam o Evangelho, os que manipulam o Evangelho, os que adicionam outros meios, outros cerimoniais, rituais ao Evangelho, que mostra ao homem que só há um meio de salvação. Todos aqueles que estão fora do Evangelho vão sofrer a ira de Deus. É a palavra, irmão. É a palavra, irmão. É a palavra que está aqui nos advertindo essa verdade. Eu estou apenas transmitindo aquilo que a palavra nos revela. Quer revelação de Deus? Vai para a palavra, vai buscar conhecer o que o Evangelho te ensina, te mostra. Não vive aí preso nesse movimento vã aí, atrás de profeta, de culto de revelação, culto de visão, culto de poder, culto do reteté. Vai buscar o conhecimento de Cristo na palavra. Quer revelação de Deus? Vá buscar conhecer o que Deus revelou para nós no Evangelho. Então, essa é a importância do Evangelho. É preciso crer no Evangelho. É preciso estar guiado, conduzido com entendimento no Evangelho. É preciso se manter firme e fiel, perseverando até o fim no Evangelho, para que venhamos estar sendo guiado e conduzido no caminho da salvação. Porque nós estamos no caminho. Ainda não recebemos. Ainda não chegamos no fim. Temos que combater o bom combate aqui. Perseverando até o fim. Sendo fiel até a morte. Com pouca força, guardando a palavra de Deus, o Evangelho, para não apostatar da fé. E aí, vamos receber a coroa da vitória. A coroa da justiça, a coroa da vida, a eternidade com Deus lá nos céus, quando deste mundo partir. Creia no Evangelho, se mantenha firme no Evangelho e seja prudente. Se alguém vem até você trazendo ensinamentos, visão, revelação, alguma coisa de Deus, que Deus mandou, que Deus está falando, que não for o Evangelho, aquilo que o Evangelho já revela, não aceita não, irmão. É anátema. Cuidado, tá? Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não receba. Observe aqueles que estão entre vós ministrando, dizendo que é de Deus. Pode fazer o barulho que quiser, o reteté que fizer, pode mostrar as qualidades que quiser. Se não estiver trazendo o Evangelho, não receba não, irmão. Não te encanta por nenhuma igreja ou instituição, não, irmão. Não te apaixona nem fica louco com amor, com idolatria, com veneração a nenhum líder religioso, não, irmão. Não te deixa dominar e ser guiado dependente por nenhuma religião ou igreja ou líder religioso, não, irmão. Vai te dedicar com a tua vida a Cristo, ao Evangelho, à direção que Ele nos orienta pelo Evangelho. Seja devoto, praticante, ame, idolatre, venere a Jesus, que é o pastor da nossa alma, é aquele que nos guia diante desse mundo de trevas, é a luz, é o caminho, é a verdade, é a vida, é o alicerce, é o fundamento, é a porta, é a cabeça. Jesus Cristo coloca a tua vida na dependência, no amor, na veneração, na idolatração, na vida de devoção, gratidão a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo coloca a tua vida
dentro da dependência de Jesus. Louve, louve, se glorei a Deus por Jesus. Não glorie-se em si mesmo. Não se glorie na sua religião. Não se glorie na sua vida religiosa. Não se glorie nas suas bondades, caridade e obra social. Se glorie em Jesus, porque é por Ele, é nele que estamos aceitos por Deus. É por Ele que Deus nos recebe. É por Ele que somos justificados. É por Ele que somos santificados. É por Ele que somos salvos. É por Ele que estamos indo para a promessa da vida eterna com Deus lá nos céus. Jesus, Jesus, é isso que o Evangelho ensina. É nele que devemos estar. É por Ele que devemos ser guiados. É dele que devemos aprender. O exemplo é de Cristo que devemos seguir, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é o pão que alimenta a fome e a água que mata a sede. Ele é a esperança do desesperado, Ele é quem levanta o caído, Ele é quem dá paz na alma do atribulado, Ele é quem liberta aquele que está escravo por Satanás, Ele é quem tira o homem do domínio do reino das trevas. Ele é quem dá vida, purifica, santifica o pecador na sua miséria do pecado. É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Glorie-se no Senhor. Viva a sua vida na dependência, com a tua mente centralizada, com a tua confiança, a tua convicção, a certeza, a alegria em Jesus, por Jesus, diante de tudo aquilo que Ele fez, enviado pelo Pai. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, dando glórias a Deus o Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu irmão Adinaldo Nogueira, continua pregando o Evangelho aí em Sergipe, para essa comunidade aí da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água. Leva o Evangelho para esse povo. Mostra a esse povo o que o Evangelho nos revela. A graça, o amor, a misericórdia de Deus. O meio do homem está em Deus, dentro daquilo que o Evangelho revela, que é Jesus Cristo, aquele que veio assumir o nosso lugar, recebendo o salário do pecado por nós, recebendo o castigo que nos traz a paz, recebendo a maldição do pecado, indo ao inferno para nos levar ao céu, morrendo para nos dar a vida, sofrendo para nos dar a paz. Tudo Jesus cumpriu para que, por meio da nossa fé nele, venhamos receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus, assim, abençoe a todos que ouviram este momento de esclarecimento, de instrução nesta hora, nessa live. Todos vocês que assistem depois de gravado, compartilha, coloca aí à disposição de outras pessoas para que possam ser iluminadas com a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo Jesus, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém?